Olá, pessoal! Vamos começar a nossa segunda aula EAD, estudo preparatório para a avaliação de aprendizagem em processo, a nossa AAP. As habilidades que serão desenvolvidas aqui serão: inferir o efeito de sentido produzido pelo uso de figura de linguagem em um texto. Analisar em diferentes textos os efeitos de sentido decorrentes do uso da figura de linguagem. Então, vocês já ouviram falar sobre figuras de linguagem? Onde figuras de linguagem podem estar presentes? Vocês já ouviram falar sobre isso? Então, vamos lá estudar sobre figuras de linguagem. Se vocês soubessem, as figuras de linguagens existem nos nossos dias, é tão comuns, podemos encontrá-las em poesias, em textos jornalísticos e publicitários, em músicas, na fala do dia a dia. E existem diferentes figuras, porque elas são recursos expressivos que enriquecem o texto. Vamos lá para conhecê-las? Metáfora consiste em empregar um termo com significado diferente do habitual, com base numa relação de similaridade entre o sentido próprio e o sentido figurado. Isso quer dizer o quê? Que há dois termos que são uma espécie de comparação com os traços semelhantes, similares. Vejamos aqui o exemplo: Maria é uma flor. Maria, ela é uma flor de fato? Não, ela tem traços similares a uma flor. Então quer dizer que Maria tem uma beleza e a delicadeza igual a uma flor. Então ela passa a ter valores tais como uma flor. No quadrinho, leiamos: fala uma coisa romântica. Meu amor é uma caravana de rosas vagando no deserto, inefável, de paixão. Uau, agora traduz. Aí você está querendo demais. Que metáfora acontece aí? É que o amor é comparado a uma espécie de caravana de rosas vagando num deserto inefável. O amor é inexplicável. É difícil de se entender. Entenderam o sentido da metáfora? Agora vejamos comparação. Ocorre comparação quando se estabelece a aproximação entre dois elementos que se identificam, e eles são identificados por algumas palavras, como, tal qual, assim como, que nem e outras palavras. É bem parecido com a metáfora, mas só que a diferença é o uso dessas palavras, desses termos, como, tal qual, assim como. Vejamos um exemplo: ele é forte como um leão. Então, a palavra como já está demonstrando a comparação entre ele e o leão. Então, ambos são fortes. Então, há uma comparação entre ele e o leão ao dizer que ambos têm a força, ambos são fortes. Metonímia ocorre quando há substituição lógica de uma palavra por outra semelhante, mas mantendo uma relação de proximidade entre o sentido de um termo e o sentido do termo que o substitui. É uma espécie de substituição de uma palavra por outra. Exemplo: costumava ler Shakespeare.
Em vez de dizer costumava ler a obra de Shakespeare, colocou-se ler Shakespeare, a pessoa Shakespeare. Quando também podemos dizer costumava ler Cecília Meirelles. Em vez de dizer as obras de Cecília Meirelles ou as poesias de Cecília Meirelles, está dizendo o nome dela. Então, substitui a obra pela pessoa, pelo autor. Vejamos outro exemplo na tirinha. Meu pai tem 800 cabeças de gado. E o seu? O meu pai só tem um boi, mas ele está inteiro. Em que sentido há uma metonímia aí? Que palavra foi substituída? Então, cabeças de gado foi substituído por próprio boi. Então, o Chico Bento acha que não é só a cabeça, mas é o corpo inteiro. Então, ele pensou dessa forma. Então, se lê cabeças de gado, quer dizer que são vários gados, vários bois. Entenderam? Personificação ou prosopopeia é a atribuição de qualidades e sentimentos tipicamente de humanos a seres inanimados, seres que não têm a ação ou não faz ações tal como os seres humanos, como por exemplo aqui o jardim olhava as crianças sem dizer nada. Aqui o jardim não tem olhos para olhar e muito menos boca para dizer alguma coisa. Então foi atribuída uma ação propriamente humana a um ser inanimado, que é o jardim. Vejamos outro exemplo. Um menininho no primeiro quadrinho, olhando no espelho. Chega o Chico Bento e diz: "Tá se olhando no espelho, Zé Lelé?" "Eu não. Ele aqui tá me olhando." Onde está a personificação aí? Está no último quadrinho, em que o Zé Lelé está olhando no espelho, dizendo que era ele olhando para o Zé Lelé. Entenderam? Então, foi dada uma característica ao espelho, tipicamente de um ser humano, sendo ele um ser inanimado. Sinestesia. Quando acontece sinestesia? Acontece pela associação de sensações por órgãos de sentidos diferentes e está associada à mistura de sensações relacionadas aos sentidos, como tato, audição, olfato, paladar e visão. Vejamos com mais clareza o exemplo. Esse perfume é muito doce. Vejamos a palavra perfume e doce. O perfume é percebido pelo olfato, mas a característica de doçura que se atribui a ele está relacionada ao paladar. Então, aqui na oração, o uso de dois órgãos de sentido, que é o olfato e o paladar. Entenderam? Vejamos na tirinha. E foi então que ela me deu aquele olhar frio dela. Nossa, quanto tempo eu não ouvi alguém usar uma sinestesia. Não tinha nada a ver com o sino. Não, era puro desprezo mesmo, que aliás parecia demais com esse olhar que você me deu agora. Onde está a sinestesia? É no olhar frio. O olhar é qual órgão de sentido? É a visão. Frio é a sensação do tato, né? A sensação do tato. Então aí há dois órgãos de sentido, entenderam? Ironia é uma figura de linguagem muito presente no dia a dia.
é a representação do contrário daquilo que se afirma, ao contrário do que se quer dizer. Então, por exemplo, ele é tão inteligente que não consegue ter boas notas. Por que será que ele não tem boas notas? Porque ele realmente era inteligente? O que quis dizer? Outro exemplo, ele tem um pezinho de anjo. Pezinho de anjo? Será que pezinho mesmo? Veja o desenho. Outra figura de linguagem muito usada no dia a dia é a hipérbole, que consiste em exagerar intencionalmente. Então, quando a pessoa diz estou morrendo de fome, não é porque ela está morrendo, ela quer intensificar o seu sentimento de muita fome. Ela chorou rios de lágrimas. Ela chorou de tal forma que formou-se um rio. Não, é uma forma de exagerar, que ela chorou muito. Então, hipérbole é exagero. Vocês viram algumas figuras de linguagem. Existem mais outras, milhares outras figuras de linguagem expressas no dia a dia, em diferentes textos. Vejamos aqui um exemplo no poema de Fernando Pessoa. O amor, quando se revela, não se sabe revelar. Sabe bem olhar para ela, mas não se sabe falar. Ah, mas se ela adivinhasse, se pudesse ouvir o olhar, e se um olhar lhe bastasse para saber que estão a olhar. Vejamos que o eu lírico, o eu da poesia, lamenta e deseja que a pessoa amada compreenda a paixão que sente através do olhar. Então, a expressão aqui, ouvir com o olhar. Que figura de linguagem pode ser analisada aqui? Olhar, ouvir, está ligada às sensações humanas. No caso aqui, a visão e a audição. Então, no caso aqui, a figura de linguagem sinestesia, né? Que é a mistura de dois elementos dos campos sensoriais, tipicamente dos seres humanos, né? Então ele acredita que com o olhar a amada denuncia o seu sentimento de qualquer forma de expressão. Agora vamos treinar em orações. Vamos ver se há metáfora, comparação, metonímia, personificação, hipérbole e ironia. No A. Já disse isso 1 milhão de vezes. Que figura está presente aí? Quem disse hipérbole acertou. Disse 1 milhão de vezes. Isso é um exagero. B. O amor queima como um fogo. O amor é igual fogo? Não, o amor queima como. Então, a palavra como indica comparação. Então, o amor é como fogo. C. A chuva é uma cortina de cristal. A chuva é uma cortina. Então, aqui há uma metáfora, porque chuva tem traços similares a uma cortina de cristal. Metáfora. O rio engasgou num barraco. Que figura aqui está presente? O rio engasga? Claro que não. Personificação. Ouvia muito Edson e Hudson. Ouviam as pessoas ou ouviam as músicas? Então, aí é metonímia, substituição de uma palavra por outra. A luz crua invadia meu quarto. A luz
crua. Por acaso a gente sente a sensação de estar crua a luz? Então, luz remete à visão, que invadia meu quarto, e crua ao paladar. Então, é sinestesia. E G, quem foi inteligente que cometeu esses erros todos? Quem foi inteligente que cometeu erro? Então, inteligente aí está numa forma irônica. É uma ironia. Entenderam? Não é fácil? Então, agora é sua vez de estudar e tentar entender. Agora é a vez de vocês. Vamos ver se vocês entenderam. Vejam lá nas questões 2 e 10 da AP. Agora quero saber se vocês vão acertar. Com certeza vão. Boa sorte!